Caruaru, Caruaru que eu amo, Caruaru que é o meu berço, minha casa, minha terra. Aqui onde pisei pela primeira vez, onde nasci e até hoje estou. Caruaru que hoje completa 164 anos. Caruaru que está localizada no Agreste, com seu clima, com sua temperatura tropical. Caruaru das feiras, Caruaru dos artistas, Caruaru de Lídio Cavalcante, Caruaru de Azulão, Caruaru de Onildo Almeida. Caruaru que hoje é uma metrópole. Caruaru que vem crescendo com sua cultura, com sua feira, o seu comércio. Caruaru que já foi uma colônia, Caruaru que já foi um povoado e hoje Caruaru está no seu maior auge. Eu te amo, Caruaru. Nós te amamos, Caruaru. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Caruaru, falar um pouco sobre as imagens que Caruaru representa, falar um pouco sobre nossa cultura, nossos artistas, falar um pouco sobre mim como artista de Caruaru e como filho de Caruaru, nesses 164 anos de existência da cidade, em que a cidade se tornou municipalizada, em 1857, quando ela se emancipa, há 164 anos, e hoje, Caruaru linda, iluminada, mostra toda a sua força e mostra todo o seu brilho. Antes de iniciarmos falando sobre como surgiu Caruaru, Caruaru ela surge dentro de um local onde nós temos o comércio hoje. Caruaru ela se inicia no Marco Zero, era uma colônia povoada, então ela começa a se desenvolver a partir dali. O berço de Caruaru, a Rua 15 de Novembro, a Igreja da Conceição, o Marco Zero da cidade, onde tudo começou. Mas a gente tem um local que é maravilhoso, porque esse local ele traz uma energia, ele traz uma força, ele traz uma magia que chama-se o Monte Bom Jesus. Tá aqui, pessoal. O Monte Bom Jesus, com a sua igreja do Monte Bom Jesus, construída em 1902, e hoje, com toda a sua beleza, o ponto culminante de Caruaru, o ponto mais alto da cidade. De lá observamos toda a panorâmica de nossa cidade, como ela desenvolveu-se, como ela cresceu, como Caruaru cresce cada dia. Então, neste local aqui, que hoje a gente tem uma revitalização, hoje a gente tem um local completamente urbanizado. Nesta época aqui, a gente só via a igreja e as pedras. Essa igreja construída exatamente para que os fiéis fossem até ela celebrar as missas. E hoje
ela se encontra lá revitalizada, reformada, né, com toda a sua história. Caruaru é uma cidade histórica, Caruaru é bela, Caruaru é poética. Então Caruaru ela tem poesia nas suas ruas. Caruaru ela tem poesia no seu povo, na sua história. Caruaru ela vem mostrar que existe uma poesia, a poesia de nossa terra, a poesia dos nossos artistas. Caruaru é poesia. Tanto que Caruaru ela é a cidade mais cantada, né, entrou para o Guinness como a cidade mais cantada, né, mais pronunciada, vamos dizer assim. Então, vários artistas já cantaram Caruaru. E ainda hoje continuam cantando Caruaru. Porque Caruaru, ela tem que ser cantada, porque é uma cidade encantada. Caruaru é linda. Quem ainda não conhece Caruaru, precisa conhecer, respirar os ares de Caruaru, né? Essa temperatura, esse cheiro agreste que nós temos aqui, né? E a gente tem imagens belíssimas da cidade, fotografias belíssimas, né? Passagens históricas de povos, de pessoas, de sociedades, tudo que Caruaru viveu até hoje, né? Então, hoje a gente ainda dá para observar os pontos turísticos da cidade e recordar muita coisa de infância, muita coisa que vivemos, né? A gente tem um local maravilhoso que está sendo revitalizado, né? Está em reforma, que é a estação ferroviária. Sua locomotiva, né, chegando a Caruaru, no final do século XIX, acredito, né, primeira locomotiva a vapor chegando aqui, trazendo pessoas de fora, pessoas para conhecer Caruaru. Está aqui a estação ferroviária, que hoje está sendo reformada, e que essas pessoas chegaram até Caruaru para que nós tivéssemos a amplitude desta cidade mágica. Caruaru ela traz o turista para cá. Caruaru ela envolve a cultura. Caruaru ela abraça a cultura. Os artistas de Caruaru sentem-se abraçados por Caruaru. E por que não falar uns versos musicalizados por Dalva de Oliveira e Calbi Peixoto? Foi num belo dia de verão que eu perdi meu coração. Foi numa cidade do sertão que guardo na recordação. Caruaru, Caruaru, a princesinha do norte és tu. Caruaru, a princesinha do agreste. Esse título de princesinha do agreste já mostra que Caruaru é delicada. Caruaru é como uma criança. Caruaru é uma menina que precisa ser contemplada. Não é? Então, o título de princesinha do agreste, né, já traz esse ar de pureza, essa cidade que nos encanta a cada dia. Esse povo que aqui está mostra realmente que nossa cidade ela recebe o título que merece. Acho que todos que estão assistindo, quero agradecer a minhas queridas colegas e amigas, professoras, Lucimere Passos,
Rejane Travassos, minha querida Mabel, que está lá em Portugal, Iraíse, Sueli, que entrou agora, muito obrigado, minha querida. Vocês fazem parte de Caruaru, vocês são Caruaru. E todos que estão aqui presentes têm uma história de Caruaru para contar. Principalmente as histórias da cidade, do centro da cidade. Essas histórias que estão dentro da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência. E que vem ainda hoje, nos lembra, vem à nossa memória e a gente fica feliz, porque foram momentos vividos com felicidade. A gente tem um local que poucas pessoas hoje conhecem a história mais antiga desse local, que se chama a Praça do Coreto, que fica hoje próximo ao prédio da prefeitura que funciona o Recursos Humanos. Então a gente tem ali, aqui, o Cinema Santa Rosa. Algumas pessoas, a maioria das pessoas conhece o Cinema Santa Rosa. E aqui o Coreto, esse espaço, esse jardim que ainda hoje tem essa praça, e que de frente a essa praça, que era o Cinema Santa Rosa, hoje encontra-se a Igreja Universal. Então, a diversão em Caruaru, as noites caruaruenses, eram banhadas de felicidade, os bares, os cinemas de Caruaru, a juventude que saía pelas ruas de Caruaru sem medo, que gostavam de estar nos locais. Hoje a gente tem um mundo totalmente diferente de antes. Um mundo que se enquadra dentro de um quadro de violência, de doença, enfim. Mas hoje a gente está aqui para relembrar Caruaru. Hoje é o dia de celebrar a nossa cidade. Então, venho trazendo essas imagens, venho trazendo, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória de artista dentro da cidade, como conheci a arte, como me inspirei na arte, como comecei a fazer arte em Caruaru. Luiz Gonzaga, que ele tem uma composição aqui, que Santana, o cantador, ele fala muito bem, que diz o seguinte: quem conhece o meu Nordeste certamente há de saber que Caruaru do Bonito há 100 anos veio nascer. Da fazenda Cururu, povoado se tornou, foi crescendo, e a vila logo chegou. João Vieira de Melo, coronel Cabra da Peste, da vila fez a cidade, hoje capital do Agreste. Ó cidade encantadora, terra do Major Dandinho, Neco Porto, João Guilherme, do saudoso Vigarinho. O progresso foi tão grande, tudo evoluiu. Tens escolas, tens abrigos, também hospital infantil. As igrejas são tão lindas, habitantes mais de 100 mil, pedaço de Pernambuco, orgulho do meu Brasil. Ó cidade centenária, Caruaru, és bonita, és lendária, Caruaru. Teus caboclos estão cantando, não há terra como tu. Quem está longe está chorando, longe de Caruaru. Caruaru, não existe adjetivos para descrever o que é. Só realmente quem mora, quem vive, quem sentiu, quem pisou nesta terra sabe a energia que ela tem. Sabe o artista que está aqui, que permeia Caruaru. Então existe um artista maravilhoso, ainda agora há pouco ele estava na TV falando, que é o nosso querido mestre, grande azulão, que amo demais, respeito, que diz o seguinte: Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante por força do destino,
Ai, Caruaru, do meu tempo de menino, ainda me lembro das festanças da matriz, das noitadas de retreta e do velho chafariz, dos roletes de cana caiana, cocada de coco, amendoim, das burricas, das bolas de gude, dos banhos de açude que não sai de mim. Da rua preta e farrapo, lagoa da porta e o vassoural, das noites de São João, quadrilhas, Natal e Carnaval. Caruaru, das serestes das canções, da rua 10 de novembro e de tantas tradições. Ah, linda, linda demais. E eu não me canso. Não me canso de ouvir Azulão, não me canso de cantar Azulão, não me canso de relembrar Azulão, porque Azulão realmente é o cara que é a cara de Caruaru. E outros também, lógico, mas eu vejo Azulão como o filho maior de Caruaru, o grande artista de Caruaru. Porque ele realmente é que vai mostrar aos outros artistas a história da cidade. Quantos artistas de Caruaru já se inspiraram em Azulão? Né? Quantos de nós já escutamos Azulão desde criança? Né? Naquele rádio que tocava aquela música, a Rádio Cultura, da Rádio Difusora, da Rádio Liberdade. Né? Quem ouvia Ivan Bulhões, nosso querido Ivan Bulhões, quem ouvia Lídio Cavalcante, e os grandes radialistas de Caruaru, Zélia Maria, estão lá, suas histórias. Se a gente fosse citar todo mundo, a gente amanheceria o dia falando e relembrando Caruaru. Foi Cururu, foi Caruara, foi Caruru, e hoje é Caruaru. Em Cururu nasceu uma planta rara, tinha veneno, o gado comeu, morreu. Crescia um palmo, se chamava Caruara, de Caruara foi que Caruaru nasceu. Crescia um palmo, se chamava Caruara, de Caruara foi que Caruaru nasceu. O fundador José Rodrigues de Jesus, que era o dono da fazenda Caruru, mandou fazer uma igrejinha e uma cruz, e a Conceição para abençoar Caruaru. Foi Cururu, foi Caruara, foi Caruru, e hoje é Caruaru. Obrigado, Lídio Cavalcante, obrigado, Mabel, obrigado, artistas de Caruaru, vocês que fizeram essa história linda. Né? E agora vou contar um pouco da minha história como artista de Caruaru. Como comecei a cantar, como comecei a fazer história em Caruaru. Nos anos 90, quando estudava na escola, conheci um rapaz chamado Sebastião Cordeiro Seba, e ele começou a dar uns toques de teatro na escola, no colégio, e ali eu comecei a observar. Ele, junto com o professor Evilásio Ventura, nosso querido, saudoso, ele começou a mostrar a gente as poesias. Então, talvez aí tenha sido um momento crucial do meu gosto e amor pela poesia, porque foi mostrada a mim pelo professor Evilásio, juntamente com a professora Terezinha Almeida, minha querida, saudosa, e também o Seba. Então comecei a gostar de poesia. Fizemos um recital, né, os estudantes, fizemos as apresentações de Manuel Bandeira, né, do Trem de Ferro, dos Sapos, e ali a gente foi fazendo as leituras dramatizadas. Então, sucesso total, né, na época, bilheteria cheia, casa cheia, escola cheia, todo mundo assistindo. E ali
foi quando eu comecei realmente a me interessar pela arte. Logo depois, continuei fazendo com Maria Alves, depois eu fui para o grupo de teatro de Prazeres Barbosa, depois eu fui para o grupo de perna de pau, pernas para circular, né? E lá eu fui conhecendo outras pessoas e comecei a escrever. Quando entrei na faculdade, em 1994, comecei a rabiscar algumas coisas. No ano de 96, escrevi a minha primeira poesia, né? E ali comecei a ver a arte com outro olhar, né? Caruaru me ajudando cada vez mais, os artistas cada vez mais me aproximando. E hoje sou professor de língua portuguesa, sou poeta e nas horinhas vagas também canto. Mas quero agradecer a tudo isso a Caruaru, porque foi a porta que abriu, foi a janela que abriu para a arte. E conheci muitos artistas também, através da música, da poesia, do teatro. A minha entrada no teatro foi crucial, né? Começa numa escola e começa com Seba. Seba foi meu professor, meu primeiro professor de arte, de teatro. Então quero também agradecer a ele, né, pela força, pelo carinho e por estar falando hoje para vocês. Então é sempre um prazer, né? Sempre um prazer enorme falar dessas pessoas, falar. E depois conheci Mabel, conheci Lídio Cavalcante, fui à casa de Lídio Cavalcante, fui à casa do poeta Lídio Cavalcante, conhecer a casa do poeta, né, através da sua filha, das suas filhas, das netas de Lídio, que também conheci. Quer dizer, tudo foi chegando, tudo, a arte foi tomando conta e a arte foi me inspirando cada vez mais, né? Queria falar sobre a feira de Caruaru. A feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Nela tem pra vender. Na feira de Caruaru. Igreja da Conceição, linda, o início de Caruaru, o Marco Zero de Caruaru. Aqui, parecendo um rio, né? Lindo demais, parece um rio passando, mas é uma rua, a rua sem calçamento, logicamente, na época, né, no início, né, no começo do século XX, acredito, um pouco antes, está aqui a rua 15 de novembro, o Marco Zero, a Igreja da Conceição, onde tudo começa. Linda demais. Depois dessa feira, ela vai começando a se desenvolver, e ela está aqui, na rua 15 de novembro, né? A gente observa aí os feirantes, os compradores, belos, né? As fotografias preto e branco, elas trazem uma magia muito forte, porque a magia, né, que a gente conhece de verdade, de originalidade. A foto do preto e branco, ela é original, né? Ela é aquela, e principalmente quando ela é antiga, ela que é mais original ainda. Então eu acredito que muita gente, todo mundo que mora em Caruaru, que nasceu em Caruaru, viveu a feira de Caruaru, né? Viveu a 15 de novembro, depois saiu de lá para aquele local e hoje está no Parque 18 de Maio. Mas a verdadeira feira de Caruaru, né? O caldo de cana, as barracas de comida, a festa do comércio. Que saudade do tempo que a gente era criança e não tinha maldade. A maldade que estava dentro do ser humano era pequena demais e não se dava tempo de fazer maldade, porque existia muita pureza, né?
a, a festa do comércio com aquela magia, aqueles carrosséus, né? Os brinquedos, né? Os roletes de cana, que a Azulão fala tanto, cana caiana, né? A festa, o São João de Caruaru. Quanta coisa linda essa cidade tem. Essa cidade ela tem uma raiz muito forte, né? Quem mora aqui, quem sabe o que é Caruaru, e as pessoas que já vieram para cá, e as que vieram depois, conhece e sabe realmente que Caruaru ela tem um chão muito forte. Ela tem uma energia muito grande. Então essa energia é que faz com que a gente fique, né, bem próxima dela. Aqui a gente tem uma festa da Igreja da Conceição. Provavelmente alguma chegada de algum padre ou de algum, né, de algum bispo, eu não sei. Luciene chegou agora, muito obrigado, Luciene, pela sua presença. Observem que aqui está uma festa, né, da igreja, onde se observa, né, um movimento, né, as pessoas se aproximando, né, a religião é uma coisa muito forte dentro de Caruaru, né, a religiosidade em Caruaru é uma coisa muito forte, né, tanto na religião católica como na religião evangélica, na região do candomblé. Caruaru ela tem essa diversidade de religiões, a doutrina espírita. Então, a religião ela tem essa presença muito marcante no povo daqui, né? As histórias da igreja, né, de quem já passou por ela ou quem está passando. E é isso. É o que a gente vê em Caruaru. Caruaru, não me canso de falar, né, não me canso de dizer que é realmente a princesinha linda. Então, existem algumas letras aqui, né, de canções. Essa daqui é linda. Essa eu preciso dizer porque me lembra a minha infância. Acredito que de todos, né? Existia um trio chamado Trio Nordestino, que assim, minha família sempre muito ligada à música aqui em casa, discos de vinil, acompanhando todas as histórias do São João, porque minha família sempre gostou muito de festa, sempre gostou muito de São João, e aí eu vivia muito na rua com meu avô me levava para as festas de São João, da Rua 3 de Maio, meu avô me levava para a festa do convento, da queima da fogueira, né? Eliane, boa noite, muito obrigado pela sua presença. E eu me lembro que sempre tocava Trio Nordestino na minha casa, numa radiola que a gente tinha, uma vitrolinha, e tá, ainda tem uns discos aqui, eu ainda escuto, hoje mesmo eu estava ouvindo Trio Nordestino. E diz o seguinte, que a composição é de Jorge de Altino. Quem nunca foi já ouviu falar, se você for vai gostar, quem já foi volta sempre lá para dançar forró no arraial. 30 dias antes do São João, as ruas já estão enfeitadas, já tem milho verde na feira, a terra de breja é molhada. O velho carrega o bacamarte, o menino conserta a ronqueira, a moça faz um vestido novo, a velha atiça a fogueira. A rádio de lá sai pela rua, não deixa o baião um minuto só, e é por isso que Caruaru é a capital do forró. Bonito para você ver é na noite de São João, quem vem para Caruaru de longe vê o clarão. O céu fica colorido de tantos foguetes e balões. Se você quiser dançar forró, lá tem para mais de 20 palhoções. A dança termina de manhã, bigode dá nó em gogó. E é por isso que Caruaru é a capital do forró. A gente observa nas letras de Caruaru, nas canções, nas poesias de Caruaru, que existe muita verdade, é tudo muito bem detalhado, muito bem descrito, porque é tudo muito bem observado pelo olhar dos poetas. Os poetas, eles têm uma verdadeira sensibilidade para falar de Caruaru. Então eu presenciei muita coisa quando eu era criança,
eu observava. Meu avô me levava para ver as festas da rua, minha família me levava para ver. Eu só não saía para os bailes porque eu era muito criança. Mas eu ia para as festas de rua, a Rua 3 de Maio, ali na rua, na Praça São Roque, né, que vendia aquele milho, e todo mundo ia comprar aquele milho, e sempre estava garoando. Eu me lembro que garoava muito, e a gente com a rua ficava sempre molhada, e quando a gente acendia a fogueira, né, e aí a gente aquecia o coração às noites de São João, né. Uma pena que agora a gente não está podendo fazer tudo isso, mas a gente vai poder, se Deus quiser, né, porque é preciso voltarmos, né, a sentir essa sensação, o cheiro do São João. O cheiro do São João, sabe qual é o cheiro do São João? O milho, a pamonha, a canjica, a fogueira queimando, o milho assando, a música tocando na radiola ou no som, e a gente se divertindo na quadrilha. Festas de rua de São João, quadrilhas, né? Quadrilhas locais, palhoça do chão batido de terra, com a coberta de lona preta e as palhas de coco. Quem não já viveu aquilo ali? Eu ainda fui, era criança, ainda com os moleques da rua, a gente brincava, e aí para aquelas palhocinhas da rua, era tudo muito puro, era tudo muito inocente, né? E as pessoas não tinham a maldade na cabeça. Caruaru, obrigado Caruaru, se tô no norte, se tô no sul, nunca me esqueço de Caruaru. Sou pernambucano do sertão, cabra da peste, já cantei por todo o agreste, fiz o mundo baianar. Mas quando canto no recanto deste canto, meu canto é quase pranto, dá vontade de cantar e dá lembrança dessa banda da saudade de matar. Eu voltei pra ver Caruaru, esta terra é da gente, a gente da gente, isso tudo é o país de Caruaru. Eu voltei pra ver, pra Caruaru, pra com o povo ser também povo, ser cidadão de Caruaru. Linda. Luiz Gonzaga, nosso maravilhoso Luiz Gonzaga, quem todo mundo já foi pro forrozão, né? O forrozão, né? Assistir show, né? Maravilhoso. Caruaru, tanta coisa linda, tanta festa bonita, carnaval. Todo mundo lembra do Carnaval de Caruaru. Tem uma fotografia linda do Carnaval de Caruaru. Aliás, tem duas. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, que é mais antiga. Essa aqui é a Rua Vigário Freire, pessoal. Esses carros aqui são os carros como se fossem carros alegóricos, tá? Então essa foto é dos anos 30, é do começo da década de 30. Isso é um Carnaval de Caruaru. Subindo aqui, ó, as pessoas subindo a Rua Vigário Freire para ir brincar o carnaval. O movimento da rua, né? Logo depois, mais na frente, a gente tem aqui, ó. Isso aqui é a Avenida Rio Branco, né? Aqui é o Palácio do Bispo, ó. E aqui as pessoas passando no carnaval, né? As alegorias, né? A Caruaru, sempre maravilhosa, né? Como diz a nossa colega Eliane aí, maravilhosa mesmo. Caruaru, né? Sempre se mostrando muita cultura, muita arte, muita poesia. É isso que a gente tem que resgatar cada vez mais na nossa cidade. E nós que somos professores, nós que somos os orientadores dessa juventude, precisamos mostrar a essa juventude que Caruaru tem história. Caruaru não só é Micaru, Caruaru não só é festinha de São João no parque de eventos. Caruaru não é só isso. Caruaru tem muita coisa antes de chegar até aí. Então, antes, Caruaru tem a sua história cultural, né? A juventude precisa conhecer essa história aqui para poder entender, né, que essa história que acontece hoje chegou daqui, surgiu desse movimento aqui, né? Então é importante que a sociedade ela esteja dentro desse contexto,
né? Nós que estamos dentro das escolas, que estamos dentro da educação, precisamos mostrar aos nossos jovens que Caruaru, ela tem uma história muito forte, uma história de muita verdade, uma história de muita poesia, de muita cultura, de muito brilho, de muita magia, tanto nas ruas, quanto nos bares, quanto nos clubes, né? Clube intermunicipal, né? O comércio futebol clube, onde aconteciam os carnavais. Eu estou colocando essas situações para mostrar que Caruaru tem uma história. Caruaru não só é o centro da cidade. Caruaru não está só concentrada na Avenida Agamenon Magalhães, mas Caruaru está concentrado em todos os bairros. Existiam muitas situações nos bairros da cidade, onde as pessoas iam para as festas, festas de rua, movimentações, as culturas locais dentro da cidade, os movimentos culturais de Caruaru, das noites de Caruaru. Foram aí que surgiram os artistas, né, os músicos, né? Existiam os movimentos de circo, né? Existiam os movimentos de rua. Eu me lembro que existia muita coisa na rua. Tá? Então a Avenida Agamenon, ela tinha muito movimento. A noite sempre era muito movimentado ali. E as pessoas iam muito para restaurantes, para bares. E tudo acontecia fervilhosamente. Assim, cada local daquele ali acontecia uma coisa diferente. Era uma música diferente, era um artista que cantava ali, era outro artista que estava cantando no outro canto. E tinha dia que a gente não conseguia nem acompanhar, porque tudo acontecia ao mesmo tempo. Os bares funcionavam mais à noite, mais no final de tarde começava o movimento e as pessoas começavam a participar daquilo ali. Então assim, Caruaru era fervilha cultura. Né? E hoje a gente tem uma dificuldade para conseguir resgatar isso tudo, né? Porque a sociedade é outra, a sociedade não. É a sociedade do descartável, né? É a sociedade do movimento que se joga no lixo, do consumismo. Não é a sociedade que está conseguindo resgatar os valores do passado. Então essa é a nossa função como educador, essa é a nossa função como professor, né? Como pessoas que estão mais à frente da situação, que viveram alguma coisa no passado, mostrar para essa juventude, né? Claro que tem pessoas que são bem mais velhas do que eu, que viveram muito mais situações, né? Como minha mãe, minha família, pessoas que estão aqui assistindo, mas assim, eu ainda peguei muita coisa. E graças a Deus que consegui, né? Ver muita coisa em Caruaru. Vi muita coisa. Dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade, brinquei muito nessa cidade, me diverti muito. Né? Não que hoje eu não faça isso, mas hoje existe uma diferença muito grande e a gente sabe como é e que essa diferença está se mostrando. Né? Alguém conhece essa foto? Ontem eu fiz uma aula para meus alunos e mostrei aqui algumas coisas, né? Isso aqui é o Grande Hotel, minha gente. Isso aqui é a rua, Avenida Rio Branco. Aqui atrás, ó, tem essa casinha aqui, tá? Aqui é onde fica hoje o Carrancão. Aqui é onde fica o Giradouro, tá? E aqui existia uma lagoa, né? Chamava-se Lagoa da Porta, que pegava para a Rui Barbosa. Então, quando chovia, alagava. Ainda hoje, se a gente vê, quando chove muito, aquilo ali vai enchendo d'água. Porque é o percurso geograficamente do rio, né, da lagoa, fica ali. Então, a gente vai ter o quê? Uma água empoçando. Né? Então, existia provavelmente para cima, onde é a Avenida Manuel de Freitas, até chegar a Agamenon, eram residências, não é? Mas existiam casas. Então, nosso querido Josué Eusébio, historiador, ele falava que os escravos do século XIX, né, do início do século XX ainda tem escravo, muito escravo em Caruaru. Né? A escravidão não acabou nunca. A gente está aí e sabe que ela está do mesmo jeito, só que reformulada. Né?
Mas os escravos mesmo da época, eles saíam com aquelas latrinas com fezes na cabeça de manhã, porque eles levavam para jogar no rio. Então eles saíam lá da rua 15 de novembro e subiam toda aquela avenida Rio Branco ali com aquilo na cabeça, logo cedinho de manhã, para ir jogar lá em cima, né, perto do Grande Hotel, acho que para o rio levar, ou a lagoa, não sei. E veja a situação constrangedora e humilhante que nossos companheiros escravos passaram, né? Nossos ancestrais, né? Então, assim, uma situação muito histórica, né? Forte, né? Eu estava 3 anos atrás, eu estava na Academia Caruaruense de Letras, acho numa formação de arte, e fiquei chocado com o que vi, que eu não conhecia. Tanta vida morando em Caruaru. E existia um calabouço de uma senzala por baixo da Academia Caruaruense de Letras. E eu fiquei olhando como era que eles não ficavam em pé dentro daquele local, eles ficavam agachados. Imagina a coluna. Era justamente a intenção era essa mesmo, era torturar, era humilhar, né, o povo negro. E veja a situação. Então, além tem um lado bonito de Caruaru, mas tem um lado muito triste também. Um lado histórico muito forte, que é o lado da escravidão, né, dos senhores donos de casas, né, da fazenda, né, da fazenda Caruaru, né, e daquelas casas ali da rua 15 de novembro, que eram os ricos que moravam naquela rua ali, né, as pessoas, os antepassados. Então, eles tinham escravos em casa, né? Então, uma situação assim bem difícil, mas que não podemos esquecer que a cidade, ela também tem a sua história, né, a sua história negra, no sentido de ser uma história ruim, né, mas uma história forte. Todo mundo conhece, né, a nossa saudosa livraria estudantil. Olha que coisa linda. Não existia o prédio comprido ainda, mas existia essa parte de baixo, né? Então aqui é o prédio antigo, aqui descendo seria o beco da Estudantil, tá? Aqui é a rua Duque de Caxias, calçada da Estudantil, né? Observe, né, como a arquitetura, né? Caruaru tem essa coisa da arquitetura também muito forte, né? De uma beleza, né? Arquitetura colonial, né? A gente tem que observar esses detalhes. Quando a gente passa ali no centro da cidade, a gente ainda tem hoje umas situações, assim, umas casas antigas. Hoje, se você descer a rua Vigário Freire, você vai ver que logo vizinho a Império, aquela loja lá, no Casa Bahia, por ali, tem um prédio bem antigo lá, que ele está desmoronando. Que é justamente esse prédio aqui. Ó. Por aqui, tá? Então, se você observar, tem esse prédio aqui, ó. Então, a gente tem ainda muita coisa dentro de Caruaru que está ainda caindo, mas ao mesmo tempo ninguém deixa cair, né? A gente tem aí o Palácio do Bispo, que é um prédio tombado. Tem algumas casas na Avenida Rio Branco, algumas casas que ainda são tombadas, né? E quero deixar isso bem registrado aqui, que é para quando a gente sair na rua de Caruaru, a gente observar a nossa cidade. A gente tem que observar a nossa cidade, como ela era antes e como ela é agora. Avenida Agamenon Magalhães. Olha para aqui. Avenida Agamenon Magalhães. Aqui na frente o Shopping Difusora, tá? Essa é a Avenida Agamenon Magalhães. Há 60 e tantos anos atrás, né? Então, prédios maravilhosos ali na rua 15 de novembro, prédio da Martin Sá, né?
que ainda está lá do mesmo jeito, embaixo daquela estrutura. Aquele prédio é super resistente. Né? A arquitetura antiga é muito forte, muito presente, as paredes muito fortes, resistentes. Quer dizer, quantas pessoas não sofreram para erguer aquilo ali? Quantos escravos não foram usados e humilhados para reerguer aquelas paredes? Então a gente tem o quê? Uma história muito forte, muito bonita, uma história de beleza e tristeza, mas de beleza também. Linda, linda Caruaru. Né? A Avenida Rio Branco, ó. Aqui aquele prédio ainda que é a Farmapele, né? Ainda o mesmo prédio que era a prefeitura de Caruaru antigamente. Quer dizer, os resgates, né? O resgate cultural da cidade, a arquitetura. Né? A gente precisa mostrar a essa juventude que Caruaru tem história. Nós somos responsáveis por mostrar a essas pessoas Caruaru. Né? Eu fiz uma aula na escola em 2019. Eu passei um mês trabalhando em Caruaru. 30 dias. Foi Caruaru até umas horas. Então, eu mostrei aos meus estudantes na escola tantas fotografias antigas de Caruaru que eles não conheciam nada. Eles ficaram assim, impressionados com tanta beleza, com tanta riqueza cultural. Inclusive, eu pedi para eles fazerem um diário. Né? Eles construíram histórias e eu fiz um diário das histórias deles. Foram narrativas com fotografias de Caruaru, memórias caruaruenses. Tá? Então eu tenho aqui guardado, né? Em outra oportunidade eu vou mostrar, mas é assim, a gente tem que mostrar Caruaru, né? E mostrar também Caruaru na sua evolução, no seu progresso. Está aqui, ó. Onde é que fica? Isso aqui, pessoal, é o Cinema Caruaru, destruído para erguer o Banco do Brasil. Aqui é a calçada do Banco do Brasil, onde passa o ônibus, tá? Desse lado de cá, a rua que vai para o Bradesco. Desse outro lado de cá, a rua que fica na lateral, onde está hoje localizada a Oi, não é? O prédio da Oi. Então, Caruaru, bela, aqui atrás, ó, o Colégio Diocesano, tá? Bem no cantinho aqui, não existiam aqueles edifícios que tem hoje, né? Então, Caruaru é evolução. No final dos anos 60, né? Isso aqui é nos anos 70 já, quando foi erguido o Banco do Brasil, né? Que hoje está lá, né? Belo, belo demais. Eu não me canso de falar em Caruaru, eu não me canso de ver, né? Agora, a história mais triste que eu conheço é essa daqui, né? Aqui é a Igreja da Conceição, a Igreja da Catedral, desculpa. Por uma rachadura na sua lateral, ela foi destruída. Uma igreja altamente histórica, uma igreja colonial, parecida com aquelas igrejas de Olinda. Então, quem teve o privilégio de estar nesse local, né, quem teve o privilégio de assistir uma celebração nessa igreja, minha mãe disse que era lindíssima. Né, quando ela era criança, essa igreja estava lá e ela foi assistir algumas missas. Ela disse que a igreja era belíssima quando você entrava. E hoje, se a gente vê a dimensão, se a gente ficar embaixo da igreja da catedral hoje, a gente vê como ela tem altura, né? Então imagina aquela altura desse jeito aqui, ainda mais alto. Então uma dimensão, né? Uma coisa apoteótica, né? Pela ignorância das pessoas, né, da época, destruíram a igreja, simplesmente derrubaram e fizeram ela naquele estilo que está, que era uma réplica da Catedral de Brasília. Então ela foi construída depois que Brasília foi construída, mas à frente foi feita, né? E para vocês que não sabem, eu esqueci até de pegar a fotografia aqui, na construção da igreja da Catedral nova, meu tio, que já é falecido, estava naquela construção. Tem uma foto aqui na minha casa, ele com uns trabalhadores de embaixo da igreja, na hora da boia fria, se alimentando. Veja que coisa rica, assim, que história, né? Então minha família passou por essa fase também, Caruaru.
Né? E aí Mabel cita o Ripujuca. Ripujuca, né? O Ripujuca que isso é uma história muito forte do nosso querido Ripujuca. É preciso salvar a natureza. É preciso as pessoas terem a consciência que a natureza precisa ser salva. Quando as pessoas tomarem a consciência que a natureza precisa ser salva, o mundo vai ser outro. E nós não vamos ter mais o problema de saúde como estamos tendo agora. A consequência de muita doença que estamos vivendo hoje é a matança das nossas florestas, né? A destruição da nossa mata, a destruição da nossa vida, da natureza. Então essa é a consequência de agora. Estamos sofrendo a consequência de toda a perversidade que as pessoas cometem, infelizmente. Outra coisa importante que quero deixar é o meu amor por essa cidade. Eu nasci lá no Salgado. Eu nasci na rua Marquês de Barbacena, por trás do Padre Zacarias, aquela rua sem subir. Então eu nasci lá em cima, tem umas pedras, né? E minha família morava em umas casas que tinham lá em cima, na pedra. Não eram calçadas, né? Então a gente tem que subir nos degrauzinhos que tinha assim das pedras. E hoje, há um ano passado, eu fui com minha família lá olhar a rua, e assim foi um momento de muita emoção para mim, porque eu fui com minhas tias e minha mãe ver onde era que a gente morava. E eu fiquei assim observando como elas detalharam aquele local, como elas começaram a contar histórias naquele local ali que eu nunca tinha sabido, né? Para você ver a memória que não pode ser perdida, né? A memória que tem que ser resgatada, né? Eu acho que todo mundo já viu esse livro aqui, Caruaru, Nomes e Cognomes, né? Nesse livro tem algumas fotografias aqui belíssimas de Caruaru que mostram a memória fotográfica dessa nossa cidade. Quantas histórias a gente não pode construir com essas fotografias, né? Quantas coisas a gente não pode viver, né? Caruaru em vanguarda, né? Tá vendo? Então aí os livros estão aqui para provar, né? A Caruaru de ontem, de Fazenda Capital, aqui ó, o livro de Josabel, né? Da escritora Josabel, tá aqui, belíssimo, histórias fantásticas de Caruaru tem aqui dentro desse local. Então assim, tudo com muito carinho, tudo feito com muito amor, né? Tanta coisa vivida, tanta coisa estudada, tanta coisa resgatada na nossa cidade, né? E tantos momentos belos que a gente viveu e a gente proporciona para todo mundo, né? Eu já está quase uma hora, né? Eu aqui está quase chegando na horinha. Eu queria mostrar essa foto aqui a vocês, para vocês verem a Avenida José Rodrigues de Jesus, Caruaru, sendo habitada, não é? Na época, sendo desbravada, vamos dizer assim, né? Porque isso é uma rua, uma avenida, a Avenida José Rodrigues de Jesus, é essa aqui. Esse carro que está aqui se aproximando, ó, ele provavelmente vem do Recife, ele vem da capital. Então, a gente tem assim, uma evolução. Vocês imaginam como era para chegar até Recife? O quanto as pessoas não passavam horas para chegar, porque as estradas não tinham, né? Não tinham essa evolução de hoje. Então, da capital para o interior e daqui para os outros interiores, o que era que não acontecia, né? A demora, né? Hoje a gente tem a expansão urbana, né? Assim, é uma história. Então, eu
estou começando a observar umas coisas de Caruaru e começando a ver que estudar Caruaru é importante. Caruaru é história. Caruaru faz parte da história do Brasil. Não é só da história de Pernambuco. Caruaru faz parte da história do Brasil. Porque há muito tempo Caruaru existe. Antes de se emancipar Caruaru, Caruaru já tinha habitantes. Então, antes de ser cidade, ela já existia. Né? Então, existe a história. Tem um livro de João Condé chamado Terra de Caruaru, né? Que, inclusive, é lindo a forma como ele fala de Caruaru. Como ele fala de Caruaru, a beleza que ele toca, ele detalha Caruaru de uma forma, assim como Euclides da Cunha detalhou os sertões. José Condé era um grande escritor. Nosso Nelson Barbalho, outra sumidade. Então, Caruaru, cantada, escrita, falada, né, registrada, como história do Brasil, hein? E história do Brasil. Né? Fazer esse resgate. Vamos levar Caruaru para dentro das nossas salas de aula. Né? A professora Regiane Travassos fez um trabalho belíssimo na escola de Canoa, né? Falando com o nosso querido Valdir Santos, ele falando sobre Caruaru, falando sobre a história dele como filho de Caruaru. Né? E isso foi lá à escola, 2 alunas falando, recitando a Feira de Caruaru. Né? Lindo! É isso que tem que acontecer dentro dessa sociedade. As pessoas têm que começar a ver as coisas boas. Começar a observar a ótica da cidade. O que é que tem ao redor aqui? Por que aquele prédio está ali? Por que aquele prédio não está mais ali? Tem um motivo, tem um porquê. Então é isso, é Caruaru. Né? A rua, porque Rua 10 de Novembro, onde é essa Rua 10 de Novembro? É a Rua Porto Alegre. Né? Que Azulão fala na música dele. Né? Então, é isso. Eu fico aqui com uma poesia de Azulão, vou falar agora, né? Agradecendo Caruaru, né? Obrigado, Caruaru, obrigado, obrigado. Eu agradeço de coração. Muito obrigado, Caruaru, pelo São João de Azulão. O meu sucesso quem me deu foi Deus. Somente Ele sabe porque fez, mais o sucesso não é só meu, eu divido com vocês que estão aí assistindo, hein? Eu agradeço aos radialistas, para os grandes divulgadores, aos meus colegas da vida, que são vocês, e aos meus compositores, que são os nossos cantores. Então, fico aqui o meu grande abraço, o meu carinho e agradecimento a Deus por vocês estarem aqui, por nós estarmos vendo tudo isso, por nós estarmos aqui assistindo, presenciando tudo. E fico feliz, né, por vocês terem participado junto comigo desse momento de história, de cultura, de poesia. Caruaru, minha princesinha. Um abraço.